Olá, seja muito bem-vindo à TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Nosso tema para a conversa hoje que é Política e Brasil nesse importantíssimo 2022. E nosso convidado é o professor Cleiton Monte, que é cientista político, professor da UFC e pesquisador do LEPEN. Professor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, mais uma vez falando sobre assunto importantíssimo que é política. Como eu costumo dizer, o país não se desenvolve se a população não se agregar, não se juntar, não se interessar pelas questões políticas, se não partidárias, mas cidadãs. Todo mundo tem direito de saber e de olhar para a sua política. E eu costumo dizer também que jornalista pode reclamar de tudo, menos de falta de pauta, né? Esse país é com emoção. E aí eu lhe pergunto, cientista político também não falta pauta e 2022 tem importância estratégica. Perfeito. Primeiro, quero agradecer novamente o convite de estar aqui, desse programa que se propõe a fazer esse debate de uma forma mais aprofundada, mais qualificada. Eu vejo que você sempre abre espaço para os mais diferentes olhares, isso também é importante. E é verdade, assim, 2022 é um ano decisivo, importante para a democracia. Sempre em ano eleitoral a gente trabalha mais em todos os sentidos, né? No sentido de produção, no sentido de ampliar determinadas leituras sobre a realidade. A gente é demandado também junto à imprensa, junto à opinião pública. Eu acredito que a ciência política, não apenas a ciência política, mas a vida acadêmica de uma forma geral, ela tem que se abrir para um mundo extra-acadêmico, né? Assim, eu sempre tive essa ideia e eu acho que a gente tem que dialogar com os jovens, a gente tem que dialogar com a dona de casa, com o profissional liberal, buscar fazer essa aproximação que a gente sabe que não é fácil, mas fazer esse trabalho de interlocução, de diálogo, principalmente nesse momento, em que tem muitas coisas a serem explicadas, muitas discussões, e eu acredito que a ciência política ela pode contribuir bastante, se não para elucidar questões, mas pelo menos para trazer mais questões para a gente qualificar mais a discussão. Você pode explicar o que é o LEPEN, já me disse o que é, e como é que está a produção, né, com esse olhar do Brasil de hoje em dia? O LEPEN é o Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia. Ele funciona na Universidade Federal do Ceará, mas ele conta com pesquisadores de todo o país. Ele funciona em rede, você estava falando agora em rede, então a gente tem pesquisadores da Universidade Federal do Cariri, nós temos pesquisadores da Unicamp, da Federal Rural de Pernambuco, da USP, né? E a gente troca informações com essas pessoas. A gente acaba tendo, e a vida acadêmica ela funciona assim, a partir dessas experiências elas vão circulando, né? Esses profissionais eles querem saber como é que funciona a política cearense, por exemplo, e a gente também vê como é que funciona o cenário em outros estados, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais. Nesse momento nós estamos finalizando o planejamento para os eixos de pesquisa das eleições de 2022. Cada pesquisador no LEPEN, ele atua em um eixo que é o eixo da sua pesquisa, né? Então, a gente tem um pesquisador que discute a relação entre religião e política, a gente tem outro que trabalha com a ideia da comunicação com a imagem, com as imagens que são produzidas, discursivas, são produzidas nos programas eleitorais. No meu caso específico, eu estudo já há algum tempo a política local, então o grupo político que já está no poder já há algum tempo, então como é que esse grupo se movimenta. Então, a gente junta, depois que termina esse período das eleições, a gente dialoga sobre essas pesquisas que foram feitas, e aí a gente tem vários produtos, livros, seminários, atividades, a gente vai transformando isso
em conhecimento que vai sendo trabalhado, né? A gente sabe também, Hamilton, que a academia ela tem um outro tempo. O jornalismo tem um tempo, a academia. Então, por exemplo, tem pesquisas que a gente fez sobre a eleição de 2020 que elas ainda estão maturando, né? Então, assim, isso demanda... Mas do ponto de vista da história, é fundamental que chegue a publicação e que chegue ao fim, né? Enfim, não é que passou 2020 que isso... Não. Muitos olhares vão ter aquilo ali como base. Isso. É porque, por exemplo, com relação às eleições, ela é um processo, né? A eleição ela tem o período pré-eleitoral, as eleições em si, que é o momento que as pessoas despertam as pessoas de uma forma geral, e o momento mesmo dos resultados e da acomodação de forças, né? Da correlação de forças. Então, a gente tendo essa visão do todo do processo, muitas vezes no ano seguinte que a gente vai conseguir elaborar. Né? Então, geralmente as nossas produções, elas vão sair, a gente está em 2022, em 2023 é que a gente vai começar a ter produção. Claro que todos nós temos uma interlocução com a imprensa. Então, acaba que a gente trazendo resultados parciais das nossas pesquisas nos jornais, na TV, entrevistas. Então, acaba que a gente faz isso. E, a meu ver, isso é muito bom. Muito bom para a gente ir exercitando um pouco aquilo que a gente vai desvendando, digamos assim. E é por meio da imprensa que a sociedade acaba tendo acesso a isso que é produzido e também, claro, entrevistas diretas. Vocês, professores, pesquisadores, são muito convidados. É isso? E a repercussão é muito boa, sabe, Hamilton? Às vezes eu me surpreendo quando eu vejo um artigo de imprensa que eu publico e ele está sendo reproduzido num blog em Juazeiro do Norte. Sim. Um dia desse eu encontrei uma professora, aliás, ela mandou um e-mail para mim informando que eu tinha utilizado um texto que eu escrevi sobre educação em sala de aula, no ensino médio, numa escola profissionalizante do interior do estado. E isso me emociona, porque aquilo ali sai daquela esfera que a gente circula e ganha outro público, ganha outros leitores, isso outros olhares. É fundamental que chegue em alguém que o pesquisador não imaginou que chegasse. Isso, né? A riqueza está aí. Eu acho que a partir do momento que a gente escreve e publica, a gente não tem mais controle, né, sobre aquilo que a gente tem. Eu acho que isso é fantástico. Isso percebe um aumento no interesse, e aí eu não falo nem dos alunos. Vamos lá, os alunos que chegam ao LEPEN também, mas há algum aumento de interesse da sociedade, do cidadão, por esse consumo dessa informação? Eu acredito que sim. Desde 2013, 2014, a gente enfrenta uma crise política que ela ampliou o volume de informações sobre política na imprensa, né? E ampliou de uma forma em que as pessoas acabam buscando saber o que acontece. Tem gente que não se contenta com aquele debate passional das redes sociais. As redes sociais, a gente acaba muitas vezes conversando no formato de bolha, né? Você vai circulando, você vai falando com aquelas pessoas que pensam muito próximo do que você pensa. Então as pessoas querem ter uma ideia. Só para te dar aqui um exemplo, semana passada eu recebi um convite de uma TV de Pernambuco, o LEPEN recebeu um convite para que a gente preparasse um vídeo explicando sobre o significado do nazismo, a partir desse debate que teve agora recentemente, dos digital influencers que falaram da questão, fizeram apologia ao nazismo, e muita gente ficou, e me parece que esses sites de busca, a procura foi extraordinária. E então se demanda, né? Pode ser que a gente tenha aí um reflexo positivo, que é levar o conhecimento, né? Sim. Levar o conhecimento para aqueles, talvez, mais jovens que não tenham se aprofundado muito no tema, para saber do horror e conhecer o horror para que isso não se repita mais na história do planeta. Isso. E sem ficar naquela, porque assim, a gente tem uma educação com muitas falhas, né? Assim, eu acredito que, por exemplo, em questão histórica, estou falando agora do nazismo,
a gente tem uma série de dificuldades. Por exemplo, a gente não trata com profundidade o que foi o período da ditadura militar. Se você for pegar um livro didático e conversar com professores de história, quem está aqui, quem está nos acompanhando pode confirmar isso. O professor de história que vai trabalhar a ditadura militar numa escola de educação básica no Ceará, ele vai ter que criar, ele vai ter que trazer materiais dele, porque é muito pouco. Então, claro que isso vai se somando, e você não pode exigir, muitas vezes, que aquele jovem ele tenha uma visão crítica, né? Às vezes é muito pouco que o que é oferecido. Então, eu acredito que o acadêmico, ou muitas vezes o jornalista, a gente sabe que tem jornalistas que se especializam em determinadas áreas e conseguem ter fazer uma reflexão muito interessante. Eu acompanho alguns jornalistas, por exemplo, que estudam e discutem economia e fazem isso de uma forma muito competente. Eu acho muito, muito legal. E eu acho que podem contribuir de uma forma muito pertinente, muito sensível para esses jovens. Eu acho que, como você destacou, para compreender como é que se produz, como é que essas questões são formuladas. Como eu disse, aqueles que não se contentam com o debate das redes sociais. Porque o debate das redes sociais ele é um debate muito restrito, muito passional. No momento que a gente vive, as pessoas elas já trazem as suas verdades, né? Elas já trazem as suas preferências e muitas vezes o diálogo que ela vai fazer com o outro é um diálogo cheio de obstáculos, é um diálogo totalmente censurado, né? Digamos assim, porque ela já vai com determinadas visões e aquilo dali não se fecha, né? Então, é por isso que é legal, é muito importante você ter na imprensa, e eu acho, a minha visão, posso até estar equivocado nesse sentido, eu acho que a imprensa, de uma forma geral, ela vem cada vez mais se abrindo para isso. Eu vejo, por exemplo, canais de notícias 24 horas, você tem cada vez mais a presença de especialistas, pessoas que vão aprofundar uma discussão, vão fazer aquilo de uma forma equilibrada, né, qualificada. Eu acho que isso é muito... Eu acredito que isso dá uma outra dimensão ao debate. Isso tem a ver com a politização do brasileiro, a busca por mais pluralidade de informação, a busca por mais especialistas, colocar o jornalista mais na posição de uma espécie de um tradutor, mediador, deixando o pesquisador, o professor para a profundidade? Isso, eu acredito que essa mudança ela esteja acontecendo, né? Você vê cada vez mais que o jornalista ele vai acompanhando isso e os programas eles vão se adaptando a essa realidade. A gente vê programas, canais que vão cada vez mais trazendo, transformando, traduzindo, encaminhando esse tipo de linguagem, esse tipo de informação. E eu penso que se isso for muito bem trabalhado, né, porque existe uma série de barreiras em mais diferentes áreas, né, assim, na academia existe essa barreira, que eu critico muito. Então, assim, eu acho que a academia ela deve se comunicar, ela deve se colocar, ela deve aparecer mais, né? E a imprensa deve acolher mais, se abrir para esse tipo de informação, principalmente nesse momento, né? Que é um momento em que o que é a eleição? Muita gente fala que a eleição ela se caracteriza pela escolha dos representantes. Eu penso que a gente deveria pensar a eleição para além disso. O que está em jogo na eleição é a escolha do projeto de país. Para onde a gente vai? Para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, né? O mundo ele mudou radicalmente. A pandemia ela é um divisor de águas. Então, assim, por exemplo, não se pensa mais cidade como se pensava anteriormente, segurança pública, segurança de dados, transporte, as próprias relações de trabalho. Então, assim, é uma penúria quando você vai analisar. Eu estou falando isso porque, por dever de ofício, eu faço isso. Quando você vai analisar as falas de alguns pré-candidatos, aí você fica vendo
Assim, mas em que mundo essa pessoa está? Em que momento ela está? É pauta de costume, pauta moral, a incapacidade de entender que o Congresso tem que dar respostas mais rápidas, Sim. e vem um mundo tecnológico que exige um outro cidadão, uma outra cidadã, e se não tiver resposta para isso, não vai sentar na frente ali das decisões do Mundial, talvez não tenha nem voz nessa decisão. Então, é um outro mundo que vem, e se o parlamentar não tiver o mínimo de preparo para entender isso, o Brasil está fadado a retroagir. Verdade. Eu lhe pergunto o seguinte, esse ano, você falou em momento, as divergências partidárias, que muitas vezes são traduzidas na forma de uma violência verbal, de uma violência retórica, pontualmente violências físicas, ainda pontualmente, mas sempre é bom que a gente se preocupe com essas divergências mais próximas da eleição mesmo, de fato. Isso reforça ou corrói nossa democracia? Isso corrói nossa democracia, porque assim, a democracia é uma ideia que muitas vezes ela é distorcida, porque cada um acredita num tipo de democracia. A gente está vendo isso agora num debate sobre liberdade de expressão, né? Quando as pessoas falam assim, mas eu faço isso, eu estou defendendo essa visão, isso é liberdade de expressão, e a liberdade de expressão é um pilar da democracia. Mas peraí, de onde é que você viu isso? Né? Constitucionalmente e do ponto de vista democrático, a sua liberdade de expressão ela tem limite. A partir do momento que você defende um ponto, um princípio que anula o outro e trata o outro com violência e despreza, porque o que é a democracia? A gente só pensa democracia como a escolha, a voz das maiorias, mas a democracia também ela é um mecanismo que impede que as minorias sejam esmagadas. Sim. Né? E quando eu falo aqui minorias, não são minorias só do ponto de vista quantitativo, não, são minorias, são grupos que não têm tanto espaço nos espaços, nas instituições decisórias, né? Que não ocupam representativamente aquele poder. Então, assim, a democracia também funciona para isso. Ela é um conjunto de mecanismos, de freios, para impedir que essa maioria ela possa destroçar essas minorias. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. E aí, sempre que se usa de violência, seja uma violência física, uma violência retórica, você está impedindo o outro, porque assim, a democracia também é a possibilidade, né, ela é a possibilidade de um diálogo entre pessoas que pensam diferente. Né? Como a gente vive dentro dessa lógica de bolhas, em que as pessoas vão conversando muito, por exemplo, acho que todo mundo aqui já ouviu alguém dizer que vai fazer uma faxina, né, nas suas redes sociais. Eu vou fazer uma faxina porque eu vou deixar de lado, eu vou tirar aquele que postou uma mensagem de um político que eu não gosto, aquele que botou uma foto ou compartilhou um vídeo de uma liderança que eu tenho aversão. Então, pronto, você joga tudo fora. Né? Então, ao jogar tudo fora, ao fazer essa faxina nas suas redes sociais, você elimina um componente básico da democracia, que é a diferença. Se aquela pessoa que pensa diferente de você, ela tem uma abertura para o diálogo, ela assume a democracia como um pano de fundo para as decisões, né? E ela não quer destruir você do ponto de vista físico e moral, você não pode eliminá-la da discussão. Quer dizer, discordar não é problema. O problema é a forma como às vezes se discorda. Exatamente. Como se manifesta essa discordância. Nos tornamos, enquanto sociedade, cada vez mais sectários. A gente abraça uma ideologia, abraça uma visão de mundo e faz dessa visão de mundo um farol para todos os nossos atos. Então, por exemplo, o que eu vejo cada vez mais famílias em que você tem verdadeiras cisões, em que um apoia um grupo político, outro apoia outro grupo político, e essas pessoas não se encontram mais, Hamilton. As pessoas no final do ano, não, porque fulano de tal vota em cicrano, o outro vota em tal. Sim, mas isso impossibilita vocês de estarem na mesma mesa, fazendo uma ceia de Natal, impede. Né? Então, para você ter uma ideia de como a política
ela entra, ela faz parte, ela está fazendo parte. Eu estou botando aquela pergunta que você colocou anteriormente do interesse da política. A política ela entrou tanto que ela já faz parte do cotidiano das relações familiares. Uhum. O senhor acredita que 2022 é o ano de as famílias começarem a voltar para os grupos de WhatsApp das famílias, ou ainda nós vamos ter muita distensão pela frente? Eu acho que a gente ainda vai ter muita confusão pela frente. Assim, eu acho que eu não vejo de parte a parte dessas figuras que estão se movimentando, eu não vejo uma sinalização de um distensionamento, eu não percebo isso. Eu acho que a gente vai ter ainda esses conflitos que reverberam nas redes sociais, mas também na vida. Como eu disse, as pessoas deixam de se falar. Uhum. A partir do momento que você tem um irmão, você tem um pai, um vizinho, que é a pessoa que conviveu sempre com você, e você bloqueia a sua relação com ela, então está atingindo a sua vida, né? Então as pessoas deixam de se falar. Eu penso, professor, que aí tem um desejo antigo que a gente sempre vê de forma manifestada mais clara nas eleições, que é o debate em torno de projetos. Ah, mas fulano não tem projeto. Ah, mas fulano não tem ideia. Tal. Isso vem sendo adiado, esse debate mais qualificado, a qualquer nível, municipal, estadual, federal, vem sendo adiado e houve até um retrocesso em nome da busca de paz, do apaziguamento. Isso. Acredito que a gente vai perder mais um ano nessa questão, nesse viés do debate propositivo. O que faz com os bancos, o que faz com os impostos, o que faz com isso, com aquilo, para você comparar projetos. Queria saber se o senhor concorda com isso, se vão ter mais um, nós estamos falando isso em fevereiro de 2022, vamos perder mais um processo eletivo do ponto de vista programático? Tudo indica. Agora, sim, eu acho que é interessante a gente se perguntar por que isso acontece, né? A gente está fazendo aqui um debate, por que isso acontece? São vários fatores. Primeiro, isso não é uma particularidade do Brasil. Se você acompanhar debates em outros países, você vai ver que o tipo de discussão nas eleições é um tipo de discussão muito voltado para um marketing das emoções. Então, você treina uma liderança política para falar uma coisa ou para apontar um erro de um adversário. Basta você assistir alguns debates, né, para você perceber que os projetos, né, os programas, eles não são dissecados. O que é que significa, né? No Brasil, isso se torna ainda mais grave porque a gente não tem uma tradição partidária. Né? Assim, por exemplo, Estados Unidos, alguns países europeus, as pessoas conseguem identificar nos partidos um programa. Né? Então, por mais que você mude a liderança do partido, por mais que você altere uma proposta ou outra, ela sabe o que ela pode encontrar na social-democracia, ela sabe o que ela pode encontrar no Partido Verde, ela sabe o que ela pode ter no Partido Socialista, no Partido Liberal, enfim. Então, isso cria uma certa estabilidade de preferências e de opiniões. No Brasil, como a gente não construiu essa tradição partidária, infelizmente, porque não existe democracia também sem partidos, não conheço uma democracia que funcione sem partidos fortes. Difícil imaginar. É o que sustenta a lógica dos... Embora as pessoas tenham uma certa incompreensão, é um coletivo importante que existe. Importante, exatamente. Porque o que é o partido? É tomar parte. Partido, você tomar parte. É impossível você dizer para a população, o Brasil tem hoje 38 partidos. Você não pode dizer para você, não vai chegar para alguém, pessoa que está aqui nos acompanhando, 38 partes, né? 38 partes, 38 visões sobre economia, 38 visões sobre educação. Não funciona assim. Então, eu acho que a gente perde várias oportunidades, perdeu em 2018. Né? Em 2018, a gente estava vivendo uma crise, ainda está, mas a gente estava vivendo uma crise econômica profunda, e um dos temas que foi menos debatido na campanha foi a economia. Então, assim, agora, em 2022, a gente está vendo custo de vida elevado, inflação, desemprego, né? Crise econômica ainda, a gente está vivendo uma crise econômica e é muito provável que a gente tenha ainda um debate, por exemplo, ficar aquele debate
sobre se o fulano foi corrupto ou não, se quem foi corrupto foi você ou foi fulano, se o governo foi mais corrupto. Então, assim... Ou quem é mais corrupto que o outro. Quem é o mais corrupto do que o outro. Então, assim, aí se perde uma oportunidade fantástica, estrutural, né, assim, de discutir projetos, como eu estava falando anteriormente. A eleição, ela funciona para você discutir projetos. Que tipo de desenvolvimento a gente quer trazer? Que tipo de visão a gente quer para o meio ambiente, para a educação, né? Para a educação, eu estava escrevendo agora há pouco sobre as críticas que eu li em alguns jornais sobre o reajuste dos professores de 33%. Muita gente colocando que aquilo dali ia representar, vai representar, aliás, um rombo para as contas públicas. Por quê? Porque a gente não, no Brasil, é o único país em desenvolvimento que não conseguiu associar a educação à política de desenvolvimento. A gente pensa a educação de forma isolada. A gente não entende que a educação, se você investir num professor, principalmente de educação básica, o Brasil é invertido, Hamilton. A gente paga bem o professor universitário, paga bem assim, entre aspas, um pouco melhor, né? Mas o professor da educação básica, que é o que dá o suporte... O nome já diz, é básico. É básico. O resto se constrói em cima. Você paga um dos piores salários do mundo. Mas eu vou, sem querer fazer defesa dessa argumentação, a gente também tem uma incompreensão muito grande, e aí é culpa de um histórico, das contas públicas. Por que a gente debate tantas contas públicas? Porque o dever de casa, que se fosse feito um dever de casa de gastar o que tem, isso, de forma transparente, sem estar inventando contas, sem estar inventando lançar aqui, vender ativos, vender títulos para daqui a 20, 30 anos, de forma, sabe-se lá o que vai acontecer lá na frente, para poder tampar buraco. Isso. De forma inescrupulosa, muitas vezes agora, a gente não estaria nesse debate. Quer dizer, é um debate que não deveria existir se houvesse um mínimo de rigor nesse tipo de gasto. Então, é difícil para as pessoas compreenderem também. Então, há um certo medo. Será que o município, Mombaça, o município da minha esposa, consegue pagar isso? O que mágica que tem que fazer para que isso aconteça? A título de Brasil, 5 mil e tantos municípios, você simplesmente tem um medo do futuro. Que buraco é que nos espera daqui a 10 anos, quando essa conta tiver que mostrar ali uma fatura, né? Então, tem essa incompreensão também. E um problema também de transparência, né? Por exemplo, eu sempre indico para os alunos para que eles possam frequentar e utilizar o portal da transparência. Mas o portal da transparência ele utiliza uma linguagem assim... que já melhorou muito. Melhorou bastante, pressionado, né, pelo Ministério Público. Imagine como é. Mas é uma coisa assim... É uma linguagem que, se você não for especialista em orçamento público, você vai ter dificuldade. Eu já vi, por exemplo, conversei com jornalistas que estavam buscando dados e penaram ali para pegar informações. Agora, você imagina um cidadão comum que vai querer saber, Mombaça, por exemplo, quanto é que Mombaça investiu em saúde, nos postos de saúde? Ele vai sofrer, porque eu acho que um dos problemas das contas públicas, essa questão da transparência. Você usou uma palavra em algum momento aí da busca da emoção, do emotivo, né? em algum momento, pelas questões eleitorais. E a tecnologia trouxe muitos avanços, trouxe muitas facilidades, no entanto, trouxe essa imensa preocupação que é a desinformação, que é a busca, que é a manipulação do emotivo. E isso, me parece, que em 2018 foi utilizada de uma forma extremamente perigosa. Estou falando de mundo, eleição Trump, Rússia, desde 2014, 2015, nas suas guerras, enfim. Então, 2022, o que a gente espera é um maior controle tecnológico sobre o voto, com ações do TSE, ou mais invenções tecnológicas que subvertam esse processo e que passem por baixo do radar das instituições, na opinião do senhor? Eu vi que, recentemente, o TSE e o próprio STF, eles começaram a criar uma jurisprudência para punir com mais vigor os casos de fake news e tudo, né? Eu acho que há uma maior atenção com relação a isso. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de artimanha, me parece que eles sempre conseguem burlar, de alguma forma, eles podem produzir um material fora do país, por exemplo, mandar
e criar um formato para burlar o sistema de vigilância da justiça eleitoral. Então, assim, eu acredito que um mecanismo fundamental para combater as fake news é uma educação cidadã. Né? Assim, a justiça eleitoral sozinha ela não consegue inibir. Eu acredito que tenha que partir, tem que ter um trabalho junto às escolas, às universidades, para que as pessoas possam, por elas mesmas, fazer esse tipo não vou dizer de filtro, mas para que elas possam reduzir esse tipo de impulsionamento, de compartilhamento de mensagens falsas. Eu sei que tem algumas imagens, algumas mensagens que tem um refinamento, né? E que às vezes a gente mesmo acaba, poxa, isso aqui, como eu já recebi, isso aqui tem a cara de ser de um grande jornal, né? Isso aqui é uma adulteração muito profissional, digamos assim. Agora, outras são muito toscas, são bizarras, que você olha assim, não, isso aqui é uma montagem grosseira, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco essa atenção. Eu estava assistindo recentemente uma escola pública de educação básica da Alemanha. Eles estavam trabalhando junto a crianças, adolescentes, já trabalhando isso como tema transversal, porque na educação você não precisa instituir uma disciplina para trazer o debate para a escola. Você utiliza tema, por exemplo, eu posso trazer educação financeira para as crianças, eu posso falar sobre trânsito para as crianças de forma transversal. E lá eles estão fazendo isso. Então, assim, por que a gente já não começa a trazer esse debate para essas gerações que já estão iniciando a vida já nessa era, né, da informação, para fazer esse debate junto a elas, para que a gente possa ter uma resposta mais satisfatória? Eu não sei se a União Europeia está trazendo para o centro desse debate, além das instituições, a história do cidadão. O cidadão está fortalecendo o jornalismo investigativo, a agência de checagem. Então, o que é mais próximo do cidadão? O Brasil, no dia que a gente grava esse programa, o TSE, foi meu comentário na CBN hoje, por sinal, o TSE faz um acordo de cooperação com as Big Techs, Facebook, Instagram, grandes plataformas, quer dizer, é um passo anterior, necessário, que é o das grandes plataformas, né? E ainda não sei em nível de cidadão mesmo, de gente, o que o Brasil fará. Mas, enfim, tem gente pensando, se não envolver a sociedade, o cidadão, a cidadã, eu acho que esse trabalho fica muito na tese e perde o tempo de promover o homem, né? A mulher, o ser humano. E porque você tem que construir uma cultura, né? O que acontece? Por que surgiu a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa as pessoas criticam, mas já muita gente foi afastada de prefeitura, de gestão, de cargo parlamentar no Brasil todo. E de onde é que parte a lei da ficha limpa? É uma lei de iniciativa popular. Então, assim, a partir do quê? A partir do momento que as pessoas ficaram, já estavam completamente esgotadas de casos de compra de voto, de abuso de poder econômico. Então, você cria uma forma, e aquele dali, não estou dizendo que acabou com o processo de compra de voto, abuso de poder econômico, mas isso ali coloca aquela pessoa que está pensando em fazer isso agora para as eleições, ela diz assim, peraí, ainda existe uma legislação, que se eu for eleito e o meu opositor, os próprios grupos da sociedade tiverem provas, aquilo dali pode eu futuramente perder o mandato, como a gente vê, por exemplo, aqui no Ceará, nós tivemos várias eleições suplementares, porque a maior parte delas, abuso de poder econômico nas eleições. Então, assim, eu acredito que a via da cidadania, não estou eliminando o esforço da justiça eleitoral ou das agências de checagem, mas eu acredito que essa lógica, esse trabalho, ele só faz sentido, ele só ganha eficácia se ele tiver o cidadão. Sem o cidadão, ele não... Professor, eu agradeço imensamente, mais uma vez, sua participação aqui. Espero que existam outras e que a gente possa ir mudando a pauta, porque alguns problemas a gente vai resolvendo e estão vindo outros.
não passa 10 anos, aliás, 20 anos como o Brasil discutindo a reforma tributária que não sai nunca, né? Então, o senhor tem o tempo que precisar, o tempo que achar necessário nessa câmera aqui para uma palavra final. Perfeito. Eu agradeço novamente o convite de estar aqui e fazer um verdadeiro passeio pelos mais diferentes temas. Eu acho que não falta tema, né? Poderia estar aqui até o final do ano e várias questões a gente poderia abordar, porque são temas importantes, são temas que são cruciais para a democracia, e eu acredito que a gente tem, são temas que eu sei que você aprecia, né? Assim, tem uma predileção especial, você gosta desse debate, eu acho que o seu público também gosta, pessoas que estão acompanhando querem realmente se aprofundar sobre essa discussão, então eu acredito que a gente vai se encontrar outras vezes para falar sobre esses temas. Espero que sim. Agradeço, professor Cleiton, agradeço a você que nos acompanha, lembrando, todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do Acorda. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.